de doces, vive este canal, não é mesmo? Então hoje eu vou te ensinar a fazer um delicioso pão pizza. Super prático de fazer, com um ótimo rendimento, uma massa muito fofinha e ainda aceita uma variedade de recheios. Então vem comigo para a cozinha aprender essa delícia. E se você ainda não me conhece, eu sou a Beth Mazzi, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu compartilho com você receitas doces e salgadas, ideias e apresentações com aquela pitadinha de festa. Então vamos dar início aqui pelo preparo da massa. Aqui eu tenho fermento biológico seco instantâneo, que é esse daqui que você encontra bem fácil em lojas de confeitaria, em supermercado, tá? E aí aqui eu estou utilizando 7 gramas do fermento biológico e eu vou misturar um pouquinho da água que já está na receita para eu hidratar esse fermento, tá? Eu gosto de fazer esse procedimento porque evita que esse fermento fique com uns grânulos mal dissolvidos na massa. Então eu costumo fazer uma pastinha dele aqui, mas se você quiser, você também pode misturar esse fermento direto na farinha de trigo, tá bom? Mas eu acho que dessa forma ele fica melhor. Então eu faço esse processo e deixo aqui no cantinho para ele dissolver um pouquinho. Ele vai formar uma pasta de fermento aqui. A água, ela está em temperatura ambiente, não é água gelada e também não é água quente, ela está em temperatura ambiente, tá? Ó, e aqui eu vou misturando então até que ele se dissolva por completo. Vou deixar ele reservado agora. Bom, aqui na tigela eu estou com a minha farinha de trigo, estou utilizando a marca da Rosa Branca, você pode utilizar qualquer farinha que você esteja acostumado. E aqui eu tenho açúcar refinado, sal. Eu vou misturar esses 3 ingredientes aqui. É uma massa muito simples de fazer, com pouquíssimos ingredientes, nem ovos vai, tá? É uma massa muito rapidinho de fazer, que inclusive você pode fazer também pão com ela, que ela fica bem gostoso, esfirra. Aqui eu tenho azeite e óleo, eu misturei os dois, metade e metade da receita. Eu utilizei aqui o azeite, metade do azeite e metade do óleo, porque eu gosto do sabor do azeite, tá? Então eu coloquei os dois aqui. Se você quiser, você pode utilizar só o óleo, também fica ótimo, eu já testei com ele também. Ou se você quiser, você pode utilizar também só o azeite. A diferença é que você vai ter uma massa, para quem for vender, uma massa um pouquinho mais cara aí, mas sem problema nenhum, tá? Ou todo o azeite, ou todo o óleo, ou metade, sem problema nenhum. Agora eu vou colocar aqui, então, o meu fermento, que já está dissolvido. Vou misturar um pouquinho aqui com a ajuda de uma colher. E agora você pode fazer essa massa na mão e ir sovando ela até ela chegar no ponto, né? Até ela atingir uma massa bem homogênea e bem lisinha. Ou você também pode colocar ela numa masseira, caso você tenha, que ela fica ótima. Ou também pode estar utilizando a batedeira. Se você tiver uma batedeira profissional, você coloca o batedor de gancho e ela vai te ajudar também um pouco aí na sova. Porém, a batedeira não é o equipamento certo, correto para você fazer massas pesadas nela, porque ela vai danificando ao longo do tempo. Mas assim, esporadicamente, se você quiser fazer uma massa, um pãozinho, você consegue bater pequenas quantidades, como no caso aqui, na sua batedeira, tá bom? Mas já aviso, né? Tome muito cuidado, porque senão acaba estragando a sua batedeira. Se você vai fazer para vender, se você vai fazer bastante pãozinho aí, o ideal é que você invista numa masseira, ok? Então agora aqui eu vou colocar água. Então a água vai servir aqui para dar o ponto na minha massa. A água é muito aproximadamente a medida, então eu tô colocando aí, mas pode ser que vá menos, pode ser que vá mais água. Isso vai depender muito da qualidade da sua farinha. Então há farinhas mais úmidas, farinhas mais secas, que vão pedir mais ou menos líquido. Então isso vai variar muito. Aproximadamente eu coloquei aí uma medida, mas isso aí não é regra. Então aqui agora eu só vou misturando e aí eu vou sovar essa massa. Eu vou colocar ela na batedeira. Então aqui eu adicionei um pouquinho mais de água. Eu vou ligar a batedeira para ela poder começar a bater. E aí eu vou vendo conforme, né, a necessidade, se eu preciso colocar mais água ou não. Então vamos lá.
Uma coisa importante, quando você for bater a sua massa, não segure a sua batedeira aqui pela parte de cima, porque ela, como ela é muito pesada, a massa de pão, ela precisa ter um jogo aqui para ela poder rodar, né, e bater a massa. Se você segura aqui, a chance de você quebrar a sua batedeira é muito grande, porque como a massa é pesada, a sua batedeira ela vai querer andar, ela vai querer balançar e pular, né, que eu falo que ela ganha vida própria. Então, você sempre segura aqui na base dela, tá? E de preferência, se você tiver um tapete antiderrapante, um jogo americano emborrachado, você coloca por baixo, que ajuda que ela fixe mais aqui na superfície, né, na bancada, para que ela não tenha tanto esse jogo aí de balanço. Mas nunca coloque sua mão aqui e tente segurar, porque você vai prejudicar o batimento e o funcionamento da sua batedeira e vai acabar estragando, tá? Bom, aqui eu vou bater por aproximadamente uns 10 minutinhos aí, e aí quando ela estiver bem lisinha, bem homogênea, eu já posso parar de bater. Dez minutinhos depois, a sua massa vai chegar nesse ponto aqui, ó. Ela vai estar ainda grudenta, é normal, porque é uma massa mais molinha, mas é esse ponto aqui, ó. Ela tá inteirinha, lisa, homogênea, ó. E aí, quando chegar nesse ponto, já posso parar de bater a massa. E aí, você unta um pouquinho a mão com óleo para você conseguir retirar a massa aqui da tigela, para poder, então, transferir para a assadeira. E olha só que massa mais linda que ela fica, olha, super lisa, ó, bem lisinha, bem macia. É esse ponto aqui que eu quero, ó. É uma massa maravilhosa para se trabalhar. Aqui eu untei um pouquinho a bancada, com um pouquinho de óleo, tá? Mas olha só que massa gostosa de se trabalhar, ó. Muito fofinha, muito macia. Agora então eu vou transferir ela para uma assadeira, vou dividir ela aqui em duas partes e transferir ela para a assadeira agora para a montagem do pão pizza. Bom, então aqui eu tenho uma assadeira retangular na medida de 29 de comprimento por 20 centímetros de largura. Eu vou untar a assadeira com desmoldante. Caso você não tenha, você pode utilizar um pouquinho de óleo. E agora então eu vou dividir essa massa aqui em duas partes. Vou pesar aqui para ter uma ideia do peso dela. Bom, dividi em duas partes, cada metade aqui tem aproximadamente aí em torno de 580 gramas, tá? Agora então eu vou pegar uma massa e vou abrir aqui, ó, com a ajuda da minha mão, dos meus dedos, eu vou abrindo essa massa por toda a minha assadeira aqui, ó. Então aqui eu já coloquei a massa na minha assadeira, ela rende duas assadeiras nessa medida, mas também vou dar uma outra sugestão aqui, caso você queira fazer para vender, que são essas forminhas, elas são da marca Da Vida, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o tamanho certinho e o código dela para você poder saber depois certinho, tá? Então ela é legal porque ela é uma forminha forneável, então a gente consegue assar aqui dentro, depois ela tem a tampinha, né, que consegue fechar, e é uma boa sugestão aí de venda para quem trabalha com vendas, ok? Então aqui também eu vou passar o desmoldante. Aqui eu pesei a massa e tem em volta aproximadamente 200 gramas em cada marmitinha. E eu faço a mesma coisa, então ó, eu vou puxando a massa e espalhando ela aqui por toda a assadeira, ó. Bom, o rendimento total da massa, então, deu uma assadeira aqui, então, na medida de 29 centímetros de comprimento por 20 centímetros de largura. E essas três marmitinhas aqui também de alumínio, tá? Então, ela tem um ótimo rendimento, essa massa. Agora, então, o que eu vou fazer? Eu vou esperar aproximadamente aí uns 12 até 15 minutinhos para que essa massa descanse um pouco aqui, né? Já que a gente manipulou muito ela. E aí, em seguida, eu venho, então, por cima colocando o recheio, tá? Então, 12 minutinhos ela descansando e eu já volto. 12 minutos se passaram e você vai perceber que a massa já deu uma leve crescida aqui, ó. E ela está prontinha para receber o recheio.
Aqui eu vou rechear com linguiça calabresa e vou rechear também com frango, mas você pode brincar aqui à vontade e utilizar vários recheios como carne desfiada, peito de peru, salame, 4 queijos, dá para você fazer brócolis, espinafre, então dá para brincar com muitos recheios aqui. Para rechear, então eu vou começar aqui utilizando o molho de tomate, vou colocar um pouco do molho sobre a massa, não coloque muito molho. A quantidade é suficiente só para poder passar aqui por toda a massa. Agora eu vou colocar mussarela. Eu gosto de triturar a mussarela, eu acho que fica mais fácil para espalhar e para derreter. Então eu tenho aqui a mussarela raladinha. Você também pode colocar aqui queijo provolone, que fica bem gostoso. Queijo prato, também combina muito bem aqui. A quantidade de recheio varia muito conforme o seu gosto. Eu vou deixar uma sugestão aqui na descrição do vídeo, mas não tem uma regra muito assim, né? Um peso certinho para o recheio, tá? Você vai vendo e vai colocando aqui. Eu tenho aqui linguiça calabresa, que eu cortei bem finamente, então eu vou espalhar aqui também. Esse recheio com a linguiça calabresa fica bem gostoso. Para quem gosta aí de uma linguicinha, fica uma delícia. Na hora de colocar as linguiças aqui, procure colocar sempre uma do ladinho da outra. Não sobrepõe uma camada muito grande aqui de linguiça, porque senão na hora de assar o calor não consegue pegar em todas elas e não consegue assar o suficiente. Então, sempre deixa elas assim, ó, separadinhas, uma do ladinho da outra, para que elas dourem por igual. Aqui por cima agora eu vou colocar fatias de pimentão verde. É opcional, mas eu acho que super combina com a linguiça calabresa, dá todo um toquezinho aqui, mas é a gosto. Aqui, na verdade, tudo é a gosto, você pode acrescentar outras coisas, ou como você pode também tirar e fazer do seu gosto, tá? Vou colocar aqui cebola também, cebolinha cortadinha em rodelas. E agora aqui por cima eu vou colocar orégano para temperar. Você pode colocar um mix de ervas também, fica bem gostoso. Ó, bastante orégano, já que é pão pizza, o orégano não pode faltar. Vou regar aqui com azeite. Feito isso agora, eu vou deixar ela descansar por mais uns 12 minutinhos. E aí sim, eu vou levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus, até que a minha massa desenvolva aqui, né? E tudo isso aqui fique bem assadinho e gostoso, tá? Então agora eu vou dar mais uma sugestão de recheio aqui. E aí a gente espera os 12 minutinhos para poder então assar. Vou dar aqui uma outra sugestão de recheio, que é o recheio de marguerita. Então eu tenho aqui o molho que eu já espalhei aqui pela massa. Vou adicionar aqui agora a mussarela ralada, que também pode ser queijo prato, rodelas de tomate. Vou temperar aqui com um pouquinho de orégano e regar com azeite. E para finalizar, folhinhas de manjericão fresca. Uma outra opção aqui também é o recheio de frango com catupiry. Então eu vou colocar aqui mussarela ralada. O frango, eu cozinhei ele, desfiei e refoguei ele com cebola, alho poró, pimentão verde. Temperei ele com um pouco de sal, pimenta do reino. Também coloquei molho de tomate no frango e salsinha para finalizar. Aquele recheio bem básico de frango, mas bem temperadinho. E agora por cima eu vou finalizar com catupiry. Um pouquinho de orégano para temperar e pronto. Pães montados, agora eu vou deixar eles crescerem por aproximadamente uns 15 minutinhos e em seguida eu vou levar eles ao forno, já pré-aquecido a 180 graus. O tempo vai variar muito de forno para forno, mas aí aproximadamente uns 30 minutinhos já é hora de começar a ver se os seus pãezinhos já estão prontos. Então ele vai crescer e aí por cima vai ficar bem douradinho. E se você tiver dúvida, você pode introduzir um palito ou uma faquinha no centro para ver se a massa já assou por completo. Eu sugiro que você asse essas marmitinhas sobre uma assadeira, tipo aquelas de rocambole, de pizza, bem baixinha, para evitar que queime embaixo. 40 minutos depois e olha só que lindeza que ficou esse pãozinho pizza. Ó, você vai perceber que a massa cresce, ela fica bem douradinho, recheio aqui por cima. Olha isso, ó, aqui nas marmitinhas, ó, que graça que ficou. Olha essa de frango. E o
cheiro. Pena que você não pode sentir o cheiro aqui junto comigo. Bom, vamos lá as observações. Eu sugiro que você utilize aqui o queijo prato no recheio. Utilizei mussarela. Caso você opte utilizar a mussarela, vou dar uma dica. Não coloque ela até as beiradas como eu coloquei, porque o queijo mussarela é um queijo que derrete com muita facilidade e ele gruda, então você vai ter uma certa dificuldade na hora de desenformar. Como eu quis desenformar essa daqui, ó, coloquei ela sobre uma tábua de madeira e olha que linda que ficou. Uma ótima sugestão, inclusive, para você montar uma mesa de frios, né? Uma mesa de lanche aí, um evento para quem trabalha, então fica bem legal. Só que não coloquem a mussarela até a borda, coloca a mussarela até o meio, porque consequentemente a hora que ela for ao forno ela vai derreter e ela vai vir aqui até a borda e não vai grudar tanto quanto a minha, tá? Ou utilize o queijo prato, que é um queijo que resiste mais, que derrete com menos facilidade do que a mussarela, ok? Sobre a validade desse pãozinho, se durar alguma coisa, né, que eu duvido, mas aí ele tem a validade de até 3 dias, sobre refrigeração, guardado em um potinho bem fechadinho para não ressecar a massa. E aí a hora que você for consumir novamente, dentro desses 3 dias, você pode aquecer o seu pãozinho no micro-ondas, mas eu duvido que sobre, porque isso aqui é uma perdição e quentinho assim é maravilhoso. Aqui eu esperei amornar, né, mais ou menos uns 10 minutinhos. Passei uma faquinha rente à forma e aí eu já desenformei, até porque a gente quer comer isso quentinho, né? E olha só que mesa mais linda que ficou! Ah, e aí, você gostou? Se você gostou, já deixa aqui o seu like, aproveita, se inscreva aqui no canal também, ativa as notificações aqui no sininho. E se você gosta de uma receita salgada, comenta aqui nos comentários o que você quer que eu traga para os próximos vídeos. Bom, agora então eu vou abrir esse pãozinho, vou cortar ele aqui para você poder sentir como que é por dentro também. Vamos lá? Ó, desenforma super bem da forminha de alumínio. Olha só o pedaço aqui que eu cortei, ó. Como ele sai da forminha, bem facinho, ele fica bem douradinho aqui embaixo também. Ó, tá vendo? Fica perfeito para vender aí, para quem vai vender, né? Ou para quem também quer fazer de lanche, quer guardar na geladeira. Olha só que ideia boa que é essas marmitinhas aí. E olha só isso daqui, ó. A massa é muito fofinha, muito leve, levemente adocicada. Aí faz o contraste, né, do recheio que é salgado, principalmente esse recheio com a linguiça. Olha, ó. Só faça, me marque lá no meu Instagram, que é @betmase, que eu vou adorar ver aí o seu pão pizza e, né, nossa, é muito bom, é muito gostoso, é muito fácil de fazer, muito rápido, vocês viram, né, e muito delicioso, vale muito a pena, é uma ótima sugestão aí pro lanche, com certeza, vale a pena colocar aí no seu caderninho de receita. Bom, eu vou ficando por aqui, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!